Fala aí, eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E eu sou a Alessia, irmã do Alisson. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar! Bom, pessoal, estamos começando hoje mais um módulo da Academia SAP Business One, mais uma das caixinhas relacionadas ao nosso processo financeiro. E hoje nós vamos falar sobre a parte de processos bancários. Então a gente vai entender mais ou menos ali, né? Fazer aquele overview de toda a documentação para a gente se preparar para o vídeo prático. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comente esse vídeo se você já é um telespectador frequente ou se você chegou aqui nesse canal recentemente. Comenta aí para a gente saber um pouquinho mais. Aqui, a gente acabou de passar pelo processo financeiro, né? A gente teve 2 vídeos para contextualizar a dinâmica de prática, como o Alisson bem comentou. E aí, a gente começou aqui agora em processo bancário. Então, é bem parecido, né, o contexto desses módulos, mas tem uma ênfase bem específica aqui no processo de pagamento mesmo, né? Então, aqui o tempo estimado pelo e-learning da SAP é de 2 horas para você fazer esse módulo, a depender aí do seu nível de conhecimento já com essas rotinas de pagamento, interação com o extrato bancário, essas coisas. Bom, e aí vamos lá. Aqui a gente teve, aqui tá só para mostrar para vocês tudo completinho. Muito bom. Executamos, mas vamos ver o que a gente tem de material aqui. O primeiro PDF, ele fala exclusivamente dos processos de pagamento. E aí, aqui, ó, vou falar os objetivos e o resumo, como sempre. O objetivo aqui desse material é listar as etapas de processo de pagamento e como executá-las no SAP Business One, explicar as consequências de cada etapa nas contas contábeis envolvidas e ajustar o cenário de pagamento apropriado às necessidades e à localização do cliente. Ele fala bastante da questão da localização, porque cada país vai ter a sua cultura, né, e um processo mais padrão aí de pagamento entre as empresas. E aí, no resumo, o que a gente aprende aqui nesse material? Vou passar aqui rapidinho. Aqui, ó. Bom, os principais tópicos que a gente tem em contas a receber, pagamentos em dinheiro, cheque e cartão de crédito costumam ser lançados em uma conta de compensação ou conta temporária. Eu até, mano, queria aproveitar o ensejo aqui e fazer uma pergunta. Porque não ficou. Talvez a gente responda isso lá nos vídeos de prática, não sei. Ou pelo menos vai ficar a questão aqui para você trazer depois, se for o caso. A gente tem várias formas de pagamento, né? Ou de Como eu mencionei recebimento. ali, ou de recebimento, de dinheiro, cheque, cartão ou transferência bancária. Nesses 3 formatos que ele menciona aqui, o SAP, por padrão, ele lança isso numa conta de compensação ou temporária. Só que ele não me explica o porquê que ele adota essa medida. Eu te explico de forma bem rápida. Uhum. Usando um exemplo que a gente falou lá na parte de recepção de mercadoria, tá? Tá. Quando a gente faz um recebimento de mercadoria, a gente recebe, sensibiliza o estoque, mas ainda não gerou o financeiro. Então a gente jogou isso para uma conta de alocação Uhum. temporária. E depois, quando eu concluir efetivamente a minha nota fiscal, ele vai lançar isso contra o meu fornecedor, ou o meu cliente, no caso. Aqui, quando você paga com cartão de crédito, você já descontou do seu salário? Ou melhor, já descontou do seu caixa, Uhum. efetivamente? Não. Uhum. Tá temporariamente destacado no extrato do seu cartão. Na data que o seu cartão de crédito Efetivo vira, pagamento de fato. aí efetivo o Houve. pagamento. No dinheiro, quando você recebe em dinheiro, ele já está dentro do seu caixa bancário, do seu caixa contábil? Não, e por enquanto ele está na sua mão. E aí você vai pegar, depositar no banco. No momento que você Uhum. depositar no banco, aí sim o dinheiro passa a estar dentro do seu caixa. Então, a conta de compensação temporária é aquela conta que estabelece que você já tem o bem, você já tem o devedor ou credor, mas você ainda não aplicou isso efetivamente dentro da sua conta bancária. Diferente de uma transferência que é direta para a conta bancária. Entendeu? Então, Legal.
É que eu tá? já quis puxar esse parênteses, porque foi uma dúvida que eu fiquei ali na hora que eu estava estudando, né? E lá na parte de pagamento, antecipando um pouco o que está nos PDFs mais para frente, nas contas a pagar não existe essa condição. Ele já vai Aham. direto na conta contábil da transação mesmo, não entra em conta de compensação. Mas ok, pela sua explicação já deu para entender o porquê. Bom, seguindo aqui. Também é um principal tópico aqui desse material, que um documento de depósito deve ser processado de modo a transferir os fundos da conta de compensação para a conta bancária da empresa e compensar a conta de compensação. E também, quando um cliente paga utilizando o meio de pagamento transferência bancária, não envolve conta de compensação, porque já vai direto à operação, o cliente transfere o pagamento diretamente para a conta da sua empresa. E por fim não, porque tem outra página. Em um documento de pagamento, um asterisco, depois da nota fiscal, indica que a nota fiscal está vencida, que é anterior à data atual de que a gente está operando ali aquela Isso. transação. E aí, continuando, tem mais 2 tópicos. Em contas a pagar, o processo não costuma envolver a conta de compensação, como eu falei. Em vez disso, o lançamento de crédito é feito diretamente na conta bancária. E, por fim, se você deseja utilizar uma conta de compensação ou temporária em contas a pagar, você tem essa possibilidade, mas você deve inserir manualmente uma conta provisória no campo conta contábil, na janela meio de pagamento. Sim. Utilizar também um assistente de pagamento para automaticamente gerar pagamentos contra uma conta de compensação. E, por fim, utilizar a funcionalidade processamento de extrato bancário, que vai ser bem detalhada um pouquinho mais para frente. Isso aí. Seguindo aqui, aí a gente tem uma parte que fala exclusivamente do assistente de pagamento, que é quando a gente tem várias transações, né? Tem um lote de pagamentos ou recebimentos, e pelo assistente a gente consegue fazer isso de forma massiva, né? Em cima de alguns determinados critérios que a gente define durante o processo do assistente. Então, Uhum. eu até já resumi, mas aqui, ó, aqui a gente aprende a executar o assistente de pagamento para criar pagamentos em lote e explica os diferentes cenários ao executar o assistente de pagamento, que depende dos critérios que a gente seleciona ali. Uhum. Aí aqui, o que a gente pode concluir? O assistente de pagamento cria pagamentos em lote para contas a receber por transferência bancária e contas a pagar por cheques e transferência bancária. No assistente de pagamento, há também uma opção para a emissão de uma execução da ordem de pagamento, que cria um arquivo bancário, não cria nenhum lançamento contábil manual e deixa as notas fiscais pendentes. Com a forma de pagamento, você controla o processo do assistente de pagamento e no cadastro de cada parceiro de negócios, você especifica as formas de pagamento que você quer utilizar com aquele parceiro. Geralmente, quando a gente estabelece ali uma relação com um cliente ou um fornecedor, já fica pré-combinado as formas de pagamento. E isso vai lá no cadastro. E uma forma Isso. de pagamento padrão para ser utilizada em todos os documentos para esse parceiro de negócios. E aí, depois desses 2 tópicos, a gente tem um teste com várias perguntinhas sobre esses 2 temas aí. E aí, seguindo, a gente tem também, assim como lá no módulo de processo financeiro, a questão da reconciliação, mas da conta bancária em si. E aí, nesse tópico, a gente consegue explicar as opções de reconciliação externa de uma conta contábil do banco. E como conclusão, a gente entende que precisa reconciliar as transações do banco da empresa conforme registradas na conta bancária do SAP Business One, com os dados do extrato da conta que você recebe do banco e ajustar o que for necessário, porque nem sempre tudo que Isso. acontece no SAP vai ficar exatamente igual ao que aconteceu no banco e precisa dessa reconciliação para as coisas andarem em conformidade. Esse Isso. processo de relacionamento também é reconhecido como reconciliação bancária, onde você compara uma conta com informações externas. Então, toda vez que a gente falar reconciliação externa ou reconciliação bancária, a gente está falando do mesmo processo. Isso. No SAP Business One, nós chamamos este processo de reconciliação externa. Depois disso, o SAP B1 sinaliza essas transações como reconciliadas externamente. Depois que a É. gente executa, a gente consegue perceber, né? Isso é até uma segurança a mais para a pessoa não querer cancelar um lançamento. Já está Sim, reconciliado, não tem como cancelar. isso aí.
No SAP B1, a gente tem 3 opções de reconciliação externa: a reconciliação manual e o processamento de extrato bancário. Para evitar a criação de reconciliações duplicadas, o usuário deve escolher uma opção e usá-la para executar as reconciliações externas. Agora aqui, a gente seguindo, teve mais um teste só da parte de reconciliação. Uhum. E tem mais 3 tópicos para fechar que fala exatamente do processo de processamento de extrato bancário, que Tá. até entendo eu que é o mais comum para o nosso cenário aqui, que a maioria das operações, das transações que acontecem entre cliente e fornecedor, da empresa com cliente e fornecedor, vai ser via transferência bancária direta, né? Sim. Ou no nosso caso, por boletos também, dependendo do segmento que a empresa trabalha. Mas aqui a gente não tem tanta ênfase em boleto, mas sim na questão das transações bancárias. Aí aqui a gente tem uma introdução, um ponto negativo é que essas três partes aqui, tanto a parte de introdução, configuração e o entendimento do processo funcionando, da parte de processamento de extrato bancário, então tá tudo em inglês. Uhum. E pelo que eu pude entender, é a parte mais importante desse módulo. Tá. E é a que a gente tem que ter mais atenção, porque é onde fala, né, dessa configuração de fazer a reconciliação, importar arquivo de banco para poder fazer a reconciliação ali por extrato bancário, é onde tem mais configurações a serem feitas, parâmetros a serem definidos, e isso pode o que gerar mais dificuldade na hora de implementar ou de utilizar o SAP nesse quesito, né? Mas aí a Sim. gente tem várias coisas aqui que na prática ali, mostrando no SAP, acho que vai ficar melhor de entender, porque por prints aqui não fica tão legal. Aqui, ó, então, o objetivo, completar, ao completar essa unidade, a gente vai estar apto a explicar as opções para a reconciliação externa da conta de banco e descrever a opção do processamento de extrato bancário. Aqui até puxa um exemplo similar ao tópico anterior que fala de reconciliação. Sim. Aí a gente tem aqui, deixa eu pegar o resumo. Esqueci que esse aqui não tem resumo. Mas ele vai mostrando todas as telas e como é que a gente pode fazer esse processo de reconciliação através do extrato bancário. O banco ele disponibiliza sempre o extrato bancário para um determinado período e Sim. o usuário ele precisa importar isso e ir fazendo o entendimento entre as contas. Aí aqui explica como que o SAP interpreta para poder vincular aquela linha do extrato com aquele determinado documento de marketing. Então, o SAP ele tem uma inteligência ali por trás que já traz isso nas telas ali para ficar mais fácil para o usuário fazer os links necessários e deixar um deparo ali bem redondinho com relação a esse reconhecimento de contas, né? Uhum. Tanto a parte de setup aqui, ó, e ele vai detalhando esse processo aqui, ó. A gente precisa configurar os bancos, as contas de banco, ter os códigos de operação interna do banco, os códigos de operação externos do banco e os critérios de link que a gente quer determinar para cada vez que for feito esse processo de importação do extrato. Aí ele vai detalhando aqui, ó, o item 1, o item 2, e a gente tem várias telinhas aqui, e ele vai explicando cada coluna, Sim. quais são as opções que a gente tem e o porquê de cada uma. Então é bem extenso. A gente tem, ó, só nesse É. cara aqui 35 páginas. Então, e aqui fala do funcionamento do processo, né? Então segue no mesmo formato, Uhum. explicando tela a tela. E por fim, a gente tem o estudo de caso dos processos de pagamento. E aí, no estudo de caso, a gente faz a criação de nota fiscal de entrada e saída,
cria contas a receber e a pagar baseadas ou não em notas fiscais, porque eu também posso fazer um pagamento direto na conta e não envolver a Isso. nota fiscal. Criar um pagamento parcial, cancelar um pagamento, que às vezes é uma operação errada, antes de conciliar ali a gente consegue fazer o cancelamento. E criar um documento de nota fiscal mais pagamento, para poder contextualizar ali o processo de pagamento, né, do começo ao fim. Então, no próximo vídeo, nós iremos fazer, né? Nós já chegamos a executar esse processo brevemente num vídeo Sem tanta anterior, ênfase, né? né? Mas sem ênfase, sem explicar exatamente campo a campo, tela, os menus, algumas hotkeys ali, né? Ctrl Y para abrir a tela de pagamento, Ctrl B para preencher automático. Isso aí a gente vai trazer depois no vídeo prático para falar um pouquinho sobre o processo de contas a pagar, receber e com o assistente de pagamento. E aí a gente pode trazer também alguns relatórios padrões do SAP. Não, relatório padrão, contas a pagar, contas a receber, para ter essa visão geral do que o SAP já traz para a gente de funcionalidades além da operação somente. Tá certo? Fechado, Então, então. é isso, meu povo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.